Sejam bem-vindos, este é um especial de informação. Muito boa tarde a quem nos está a ouvir, frequências 98 e 92 FM e ainda transmissão em direto para todo o mundo através do nosso site www.radiohertz.pt, transmissão por áudio e também por vídeo. Em finais de 2014, a região surpreendeu-se com o anúncio de Paulo Tito Morgado, na altura presidente da Câmara Municipal de Alvaiazer. Tornou público, nessa ocasião, o desejo de renunciar ao cargo para que fora eleito. Um abandono que se concretizou na última semana, sendo que Célia Marques, anterior vice-presidente, está agora ao leme dos destinos deste município. Vamos, neste especial informação, que irá seguir na sua companhia até bem perto das 19h20, mais coisa menos coisa, tentar perceber quais as razões que estiveram na base desta renúncia e, claro, fazer um balanço de todos estes anos, cerca de uma dezena de anos em que Paulo Tito Morgado esteve então na Câmara Municipal de Alvaiazer. E começo então por saudar o nosso convidado. Muito obrigado, boa tarde, bem-vindo uma vez mais, agora já sem essas funções de Presidente da Câmara de Alvaiazer, e permita-me começar precisamente por aí. Já passaram alguns dias desde a sua saída deste cargo. Durante estes dias já sentiu alguma pequena dose de arrependimento, por pequena que fosse, ou ainda não? Não, estava perfeitamente preparado. Antes de mais, uma saudação a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Obrigado também à Hertz por mais uma vez me dar a possibilidade de estar aqui neste vasto auditório com este público. Obrigado. Efetivamente não, porque isto era algo que era desejado e, portanto, se era desejado, obviamente que agora o que me interessa é degustar estes dias de algum descanso físico e mental que a atividade da autarca de Presidente de Câmara não tinham conseguido dar durante estes 3 anos. Portanto, tenho feito em 7 dias, faz hoje precisamente 7 dias que renunciei oficialmente ao mandato, formalmente ao mandato, e, portanto, que transmiti a pasta à Sra. Presidente, a quem quero aqui também saudar a minha querida amiga, a arquiteta Célia Marques. E, portanto, como disse, nestes 7 dias já tive a oportunidade de fazer uma série de coisas que não, das mais banais, das mais simples para o comum dos mortais, mas que para alguém como eu, que exerceu de forma tão presente este cargo, esta função, esta missão, como eu encarei durante estes 3 anos, não eram possíveis fazer. Eu dou-lhe um exemplo. Logo no primeiro dia 1 de maio, a primeira coisa que me apeteceu fazer foi levantar-me cedo da cama e fazer o meu joggingzinho às 6 e tal da manhã, 7 menos um quarto, sensivelmente. Depois fui passear com a família, fomos até ao Jerez, almocei com a Sociedade Filarmónica Alvaiazerense, que tinha ido fazer um passeio de fim de semana ao Jerez. Nós fomos ter com eles. Mas sempre ligado a Alvaiazer, então. Sim, obviamente. Mas não deixa de ser completamente diferente, muito mais tranquilo, muito mais liberto, muito mais solto e, portanto, não com aquela prisão que a função nos obriga, não é? Mas fazia algo de que gostava. Sim, obviamente. Aliás, não condescendo a esse nível, não deixa de ser extremamente intenso. Como em tudo na vida, eu quando meto nas coisas meto-me com grande determinação. E, portanto, aqui não consegui, se calhar até exagerei, não consegui deixar de o fazer nesses termos. Obviamente, perdendo muito em termos pessoais, em termos de contexto familiar. Eu recordo-me que, sobretudo nos primeiros meio de anos, destes 10, quase 10 que passei à frente dos destinos da autarquia de Alvaiazer, os meus pais, muitas vezes, me queriam ver durante 1 ou 2 semanas, e estávamos a 10 km de distância um do outro. Eles que me queriam ver tinham que ir visitar Alvaiazer num sítio onde eu estivesse, num evento. Isso aconteceu inúmeras vezes, obviamente. Lamentava, mas não conseguia fazer diferente. Se calhar não fazia por isso, mas o que é certo é que embranhava-me de tal modo na vida política e no esforço e na dedicação àquela causa que muitas vezes perdia este contacto, inclusive o contacto familiar e tudo aquilo que eram as nossas questões mais pessoais e, portanto, obviamente que a esse nível estou a procurar cooperar. Como disse, depois desse passeio, no sábado, por exemplo, não desliguei de Alvaiazer, como disse bem, fui com a direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alvaiazer, a Aroca, na tentativa de consumar
veio a acontecer a compra de uma viatura para combate a fogos florestais. Portanto, faço parte da direção, sou presidente da direção da Associação Humanitária de Bombeiros. Portanto, não foi propriamente um dia de passeio pela praia, mas não deixou de ser já com outra tranquilidade esta minha ocupação. No domingo passei-o por casa, quase todo dia, coisa que não fazia há não sei quantas semanas, não tinha tido a oportunidade de fazer há muitas semanas. Passei um dia descontraídíssimo por casa. Saí ao final do dia para ir fazer umas compras pessoais a Coimbra, portanto não mais do que isto, e assim retomei o resto da semana já nas minhas pequenas atividades para já pessoais, uma vez que tenho projetos para o futuro. E obviamente tenho que muito em breve reposicionar, mas não quis deixar de pelo menos ter cerca de uma semanita, e foi isso que eu submeti a mim mesmo, uma semana de alguma descontração, tratando de algumas coisas de caráter pessoal, obviamente, ainda assim, mas alguma descontração na hora de acordar e na hora de deitar, e naquilo que faço no dia a dia, nos contactos que tenho e nas pessoas com quem estou. Pronto, já sabemos que não se sentiu arrependido, pelo menos ainda, dessa decisão que tomou. Faço a pergunta de outra forma. Já houve algo de que tenha sentido falta? Não, nesse dia-a-dia enquanto Presidente? Não, porque eu estou neste momento a ganhar novo fogo para iniciativa pessoal e, portanto, tenho claramente consciência de que não demora muito voltar a ter uma intensidade de trabalho como tinha, ou quase como tinha até aqui. Eventualmente não tanto, mas acredito não tanto, porque ainda assim conseguimos ter muito mais capacidade de gerir o nosso tempo e as nossas preocupações e a nossa ocupação, porque não temos terceiros, portanto, a solicitar também parte desse tempo, muitas vezes de forma pontual e não esperada, não é? Mas o que é certo é que esse nível eu estava perfeitamente preparado. Aliás, eu quando comuniquei publicamente no início de novembro do ano passado, filo depois de meia dúzia de meses de maturação, e, portanto, assumi, tive mais que tempo suficiente para assumir em consciência o que isto poderia significar caso tomasse esse passo e, portanto, eu anunciasse. Quando anunciou, sabia que já não haveria volta a dar ou volta atrás? Sim. Só que quem não me conhece é que podia pensar que eu voltaria com a minha palavra atrás e que aquilo que eu comuniquei seria revogável. E, portanto, não tenho essa postura, não pertenço a essa classe de gente, e, portanto, se eu anunciar publicamente como fiz, assumo, e foi isso que determinou que agora saísse, porque os projetos nunca acabam. Eu, obviamente, estive quase uma década na autarquia, de forma extraordinariamente intensa, talvez muitas vezes demasiado intensa, e se quisesse continuar mais uma década, se a lei permitisse, e se o povo assim quisesse, e se a minha vontade também fosse essa, eu seguramente encontraria outra tanta atividade, outros tantos projetos, outros tantos desafios para explorar trabalho e investimento para Alvaiás. E, portanto, seguramente o tempo não ditava um término nessas funções. Felizmente que eu comuniquei, porque se a minha intenção era essa, aliás, eu confesso, quando em abril do ano passado isto se começou a colocar muito claramente como uma possibilidade na minha mente, eu na altura predestinei logo, final de outubro, a cessação das minhas funções. Fruto de várias derrapagens de processos que estavam em curso, derrapagens no tempo, passei para dezembro. Depois adiei para fevereiro, quando para mim estava a adiar para abril. E eu tive que dizer a mim mesmo, tenho que o comunicar publicamente, sou pena de não parar este processo de adiamento. E, portanto, como disse, não falta seguramente trabalho para quem tem vontade, para quem tem gosto, e por isso eu filo durante estes 6 anos com imenso gosto. Também com muito esforço, muitas vezes com sacrifício, acredito. Mas filo com grande gosto, grande vontade, grande determinação, grande coragem, muitas vezes também. Obviamente que isto tem custos pessoais, tem custos familiares, tem custos ao nível de desgaste, e, portanto, foram 10 anos. E dará agora para recuperar tudo isso? Tudo isso que todos estes custos? Eu creio que não, mas também não estou neste momento preocupado com isso, porque
A vida tem destas coisas, portanto nós não conseguimos recuperar o que passou. Não vale a pena, eu acho que isso é uma ilusão. Obviamente que muitas vezes iludimos e queremos acreditar que sim, que recuperamos a saúde que perdemos, que recuperamos as asneiras que fizemos e por aí fora. Não. Fizemos, exageramos aqui ou acolá, vão deixando marcas. É como nesta viagem que nós fazemos ao longo da vida, vamos levando, como eu costumo dizer, vamos levando uns carimbos no passaporte, no passaporte desta viagem. Portanto, temos um passaporte para a viagem que iniciamos ao nascer, que termina, tem o fim da validade no momento da morte, e vamos levando os carimbos nas etapas da vida que vamos percorrendo, vamos levando uns carimbos. E, portanto, eu tenho a noção que estes 10 anos fiz viagens extremamente intensas e carimbei muitas páginas do passaporte. Obviamente que não posso agora pensar que muitas vezes volto atrás com muitas dessas viagens, com o desgaste que isso me provocou, com as perdas que tive, obviamente, e portanto, mas nem só de perdas eu vivi estes 10 anos, já tive coisas maravilhosas, aliás eu aprendi muito. Tive contacto com gente, conheci muita gente que hoje estimo muito e que me estima, tenho consciência disso, quer dentro do território de Alveiazer, quer fora do território de Alveiazer, e isso obviamente dá-me um gosto também imenso, para além, presumo até poder facilitar-me também a continuidade das minhas viagens no futuro, obviamente, portanto. E nesse sentido acho que foi extraordinariamente positivo para mim em termos pessoais, apesar de extremamente duro, difícil, muitas vezes desgastante, estes 10 anos de função extremamente intensa. É normal que uma pessoa, qualquer pessoa, sinta algum cansaço depois de tantos anos de serviço público. Pergunto-lhe, sentiu cansaço e daí essa agora necessidade de parar um pouco e seguir o novo rumo, mas alguma vez se sentiu desmotivado? Não, pelo contrário, eu sempre tive, foi se calhar excesso de dose de motivação, ou seja, e por isso eu também abusava. Eu, durante estes 10 anos, não terei dormido mais, se calhar, de metade daquilo que o comum dos mortais deve dormir no seu dia-a-dia. Eu passei anos e anos seguidos a dormir 3 horas e meia, 4 horas por noite e portanto, passava 16, 17, 18 horas a trabalhar. As pessoas, só quem me conhece e quem tem essa consciência, quem viveu ou conviveu ali de perto comigo, ou quem, na Vila de Alveiazer, me encontrava a trabalhar desde muito cedo e até muito tarde, é que consegue ter a consciência muito clara disso, porque, caso contrário, muita gente há de imaginar que isto possa não ser verdade. Mas era assim, já era assim antes, embora em menor dimensão, obviamente agravei mais ainda esse meu nível de ocupação durante este período. Obviamente que isso provoca imenso desgaste físico, desgaste mental. Eu tenho a consciência hoje, não tenho as mesmas capacidades físicas, obviamente é pela idade, todos nós, 10 anos depois não teremos, obviamente, mas não tenho as mesmas capacidades físicas e não tenho seguramente as mesmas capacidades mentais que tinha há 10 anos atrás, apesar de ter aprendido muito, ter evoluído muito, mas o desgaste é completamente diferente daquele que terá um cidadão normal, um cidadão numa vida mais convencional, mais moderada, mais pacata do que aquela que eu tive, eu encetei aqui nestes 10 anos de função. Não admite ter decepcionado de alguma forma quem o elegeu ao sair antes do final do mandato? Haverá, obviamente, quem se sinta decepcionado. Aliás, eu tive já inúmeras abordagens, muita gente que lamenta, que diz que é uma pena, que está a fazer um excelente trabalho, outros eventualmente estão extremamente satisfeitos, outros não percebem bem como nem porquê, eventualmente não gostando de mim ou não me querendo ali, agora quase como castigo devia ter que terminar o mandato, o que eu acho interessante e acho piada, mas tenho felizmente tido um carinho por parte de muita gente, que obviamente dá um nível de conforto e de gosto pessoal. Não sem que muitas vezes lamentem e acham que devia continuar, devia manter-me em funções, e eventualmente a lei de limitação de mandatos não devia existir e devia continuar por muito mais anos, fruto da dinâmica que impus e que implementei, ou que ajudei a implementar com aqueles que me acompanharam em todo aquele território, em todo o Conselho de Alveiazer.
Mas, obviamente, eu também tenho que ter consciência daquilo que é a minha vontade pessoal, e as pessoas têm que respeitar isso. Eu acho que o tenho feito também com grande dignidade e com grande respeito por mim e pela minha decisão. O que é certo é que quando há 2 anos decidi ir novamente a votos, que ocorreu no ano 2013, eu tinha consciência que a lei de limitação de mandatos era já claramente um facto e que não era mutável nestes próximos tempos. E, portanto, tinha consciência, penso que as pessoas também a terão, de que 12 anos era o limite máximo possível nesta função. E por isso eu procurei já na altura, e até uma questão de personalidade, porque magoava muitas vezes, ouvir as pessoas dizerem, generalizarem para todos os políticos. Aquilo muitas vezes acontecerá com alguns, é um facto, mas generalizarem para todos, e nomeadamente querem encaixar em mim um determinado número de prerrogativas que eu acho que não existem. Nomeadamente que os políticos exercem as funções por tacho, por necessidade, porque não sabem fazer mais nada. Mas isso era uma minoria, porque a maioria depositou confiança em Paulo Tito Morgado. Sim, eu acho que não os defraudei. Não defraudei porquê? Porque depositou confiança em Paulo Tito Morgado e em todos aqueles que elegeram, ou seja, não elegeram apenas Paulo Tito Morgado, elegeram uma equipa, um grupo de pessoas. E o restante grupo de pessoas mantém-se, ou seja, e presumo que fiel àquilo que foram as promessas eleitorais e que foram os princípios que estiveram na base desta vitória. E é verdade que o fizeram. Alvaiaza, nestas eleições, num contexto extremamente adverso para o Partido Social Democrata, e eu concorri com as cores do Partido Social Democrata, ideal que eu partilho, portanto foi consciente e deliberado, mas como disse, apesar de um clima extremamente adverso há ano e meio atrás, em altura de profundo estado de crise e dificuldades e de medidas extremamente difíceis para os portugueses, que o governo social-democrata, ou da coligação social-democrata, PSD-CDS, teve que tomar, Alvaiaza, de alguma forma, sobressaiu no panorama regional e até nacional, foi dos melhores resultados a nível nacional, obteve dos melhores resultados a nível nacional, foi o melhor do distrito de Leiria, subi uns 7 pontos percentuais quando o PSD em todos os lados, quase todos os concelhos do país, desceu muitas vezes de forma violenta. Portanto, obviamente isso também foi motivo de satisfação, de orgulho, de registro, a nota que o povo, que a população de Alvaiazes quis dar relativamente ao meu desempenho, ao meu trabalho nos últimos 2 mandatos, e por isso eu, quando concorri para este terceiro mandato, consciente que isto poderia ser um fenómeno a ocorrer, sobretudo por esse princípio de ter um princípio de personalidade, poder dizer um dia aos meus filhos, a quem quer que seja que me pudesse eventualmente acusar, ou acusar na generalidade os políticos de terem determinado tipo de prerrogativas ou de posturas ou de atitudes, eu poder dizer, olha, cuidado, porque não pode meter tudo no mesmo saco. Haverá alguns que assim funcionam efetivamente, mas eu, Paulo Tito Morgado, ainda tenho outro tipo de princípios e, portanto, não exerci X anos de atividade cívica, pública, política, exerci-o com a dignidade que eu pude e soube, com a intensidade que fui capaz, em plena consciência de que estava a fazê-lo com um grande espírito de missão e não estava a fazê-lo por oportunismo ou por necessidade própria. E, portanto, aliás, eu quando tomei há 10 anos atrás, quando tomei a iniciativa, não direi, quando aceitei o desafio que me foi colocado de encabeçar uma lista à Câmara Municipal de Alvaiaza, eu filo exatamente por esse espírito de missão. Olhei para mim, olhei para o contexto em que vivia, disse, eu tenho, felizmente, condições socioeconómicas que me permitem desligar um pouco daquilo que tenho feito nesses últimos tempos, da iniciativa privada onde estou e onde tenho andado, e dar algo da minha capacidade, dos meus conhecimentos, da minha experiência, dar algo à comunidade de Alvaiaza.
E foi nesse sentido que eu aceitei esse desafio. Não perguntei a ninguém, nem soube nunca quanto é que era o ordenado, quanto é que ia receber, em condições é que, caso ganhasse, obviamente convia ganhar, em que condições é que ia exercer esse mandato, em condições financeiras é que ia exercer esse mandato. E, portanto, limitei-me a fazer primeiro o exame de consciência, se tinha ou não condições para fazer algo mais por Alveiaza, por aquele território, dando, obviamente, de mim tudo o que eu era capaz. E foi isso que me fez aceitar o desafio. Só mais tarde, já era o Presidente de Câmara, foi quando tomei conhecimento do vencimento que estava afeto a um Presidente de Câmara, ou que era destinado a um Presidente de Câmara, e mesmo num passado mais recente, recordo-me, os Presidentes de Câmara, como a generalidade da comunidade, viu várias reduções e algumas até bastante acentuadas do seu nível remuneratório, e eu passar um meio de mês até dar conta disso, felizmente, porque não é só essa fonte de rendimento, e portanto estava suficientemente confortável para não ter que estar preocupado se naquele mês tinha havido uma redução de 20% ou de 10% do nível remuneratório. Portanto, é nesse sentido que eu também, quando há 2 anos quis manter o desafio de vir a eleições, estava consciente que, mesmo assim, por uma questão de personalidade e para um dia poder dizer isto alto e bom som aos meus filhos e a quem pudesse querer acusar de ser mais um, eu poder dizer não, olha, está completamente enganado, porque felizmente estive quando quis, enquanto o povo quis, e eu quis também, e saí de forma muito discreta quando achei que devia sair também. Portanto, não estive agarrado ao poder. Aliás, eu acho que isso era importantíssimo. Em democracia, acho que é do mais bonito que há também, e por isso eu acho que o povo me compreende e me respeita, nós não termos que nos arrastar nestas funções, porque aí deixamos de o fazer por missão e passamos-o a fazer por necessidade. Felizmente, como não o fiz por necessidade, não o fiz por proveito próprio, então também achei que tinha que marcar uma posição, e um dia eu próprio fazer a saída quando entendesse, quando achasse que tinha cumprido grande parte daquilo que foram os meus compromissos com o eleitorado. E esse, para mim, foi teve a reação que contava por parte da estrutura partidária? Tive. A estrutura partidária, obviamente, sentiu... Foi compreensiva? Foi. Embora tenha sentido algo defraudada, digamos assim, porque, obviamente, compreendo que não deixa de ser uma atitude diferente daquela que é normal, que é comum nestas funções. Mas por isso, e por ser uma atitude diferente, é que eu também quis marcar essa diferença. O que é certo é que, até por limitação de mandatos, quando não seja daqui a 2 anos, esta questão punha-se, e portanto nada, e acho que a estrutura partidária, tal como as pessoas perceberam que isto algum dia acontecia. E portanto, só tinha 2 formas de acontecer. Ou acontecia por imposição legal, ou seja, ao fim de 3 mandatos, ao fim de 12 anos de governação autárquica, tinha que sair, e não saía pelo meu pé, quer dizer, saía porque ele a empurrava a sair. Não saía porque o povo me empurrasse, não saía eventualmente porque eu quisesse, saía porque ele me empurrava, ou então tomava eu a decisão de sair quando entendesse, porque se está em causa a minha saída, então também pode estar em causa a minha decisão, e foi isso que eu assumi levar em linha de conta. De qualquer modo, como disse, respondendo-lhe à questão de defraudar ou não o eleitorado, uma coisa é certa, eu sinto-me extremamente confortável olhar para aquilo que for o meu compromisso, que foram os meus compromissos, o compromisso da equipa, com que foi eleições, compromisso eleitoral, e verificar que mais de 80%, ao fim de ano e meio de mandato, dos 4 anos que tinha para exercer esse mandato, ao fim de ano e meio de mandato tenho mais de 80% dos compromissos eleitorais completamente concluídos. Portanto, acho que a isto ninguém pode acusar-me de defraudar expectativas, de defraudar o eleitorado, de me ter comprometido ou de ter prometido, como se diz vulgarmente, quando são eleições, de ter feito promessas. Neste caso eu prefiro fazer compromissos e assumir compromissos, ter assumido compromissos e depois não os ter cumprido. E nesse nível, felizmente, estou muito descontraído, estou muito bem, muito confortável comigo mesmo, porque a esmagadora maioria dos compromissos que assumi há 2 anos atrás, quando me apresentei novamente ao eleitorado, concorrer às eleições autárquicas, às últimas eleições autárquicas,
a esmagadora maioria desses compromissos estão perfeitamente concluídos e, portanto, sinto a missão cumprida. Acredito que na altura em que anunciou esse seu desejo de sair das funções de Presidente, não tenha faltado quem, por exemplo, e pegando naquilo que já disse, a imagem que algumas pessoas têm das pessoas que ocupam cargos políticos, se calhar não faltou quem pensasse, bem, para deixar a presidência da Câmara, se calhar vai dar o salto para outro cargo político. Acredito que alguém tenha pensado assim. Teve algum receio que, de facto, sem justificar as razões pelas quais teve essa necessidade de sair da presidência, as pessoas pensassem, ou algumas delas pensassem, que poderia estar então a passar para um poleiro, entre aspas? Sim, é verdade. Olha, mas eu aí já levei isto muito mais facilmente. Já interiorizei isso de forma muito mais fácil e descontraída, ri muitas vezes com os cenários que me foram criando. Uma das coisas com as quais eu sempre tive alguma dificuldade ao longo destes anos de vida política e pública, a conviver foi com o mediatismo e com os cenários e com as novelas e com as histórias e as historietas que se vão criando acerca de tudo e mais alguma coisa, em torno do autarca, da personagem, da personalidade do autarca, e das coisas mais mirabolantes muitas vezes que posso imaginar. E isso por vezes chateava-me, moía-me. Eu por vezes preferia nem saber e andar descontraído, distraído, a trabalhar arduamente, nem saber os inúmeros cenários que iam criando das mais diversas situações, de amplitude mais diversa que possa imaginar. Neste caso, voltou a acontecer, obviamente. Em primeiro lugar, caiu que nem uma bomba, é verdade. Tenho essa consciência. Tinha a consciência que isso ia ocorrer assim, da forma como o fiz, como preparei a comunicação e o fiz publicamente, a comunicação social, sem aviso prévio a mais ninguém. E claro, as pessoas começaram mais uma vez, como tantas outras o fizeram no passado, a criar cenários. O que é que ele fez? O que é que aconteceu? Essa foi logo a primeira. Claro, o que é que aconteceu? Para ele sair agora deve ter feito uma asneira tão grande, uma barbaridade tão grande, que agora se vai embora. Agora decidiu abandonar isto e vai fugir ou coisa parecida. Bem, mas depois desse cenário penso que foi rapidamente afastado, porque eu não disse hoje que ia embora hoje ou que ia embora amanhã. Eu disse hoje que ia embora daqui a 6 meses. E, portanto, comuniquei para as pessoas se prepararem, para quem quisesse, por qualquer motivo, interpelar-me, fez isto, devia ter feito aquilo, não fez o que o outro me prometeu, ou que não cumpriu com esta ou aquela situação, terem esses 6 meses para me poderem abordar, para me poderem interpelar, e se fosse o caso, eu procurar deixar as situações esclarecidas e resolvidas, ou pelo menos transmitidas a quem me sucedeu. Portanto, eu penso que esse cenário, essa suspeição de ter feito alguma coisa grave e por isso vai-se embora, vai fugir daqui, vai sair, vai abandonar as funções. Felizmente, esse cenário, embora criado logo nos primeiros minutos, horas, dias, esse foi logo o primeiro, rapidamente se desvaneceu, não tinha qualquer fundamento. Outros poderiam ter fundamento, obviamente, houve logo muito quem arbitrasse, que para largar isto, este tacho, não é? Para largar isto tão apetecível, então seguramente vai para Bruxelas ou vai para a Assembleia da República. Já estavam provavelmente a idealizar logo na altura eleições antecipadas. Vai para o governo, claro, sorria, não tive outro tipo de atitude, e sorria porque imaginava tantas barbaridades que eu ouvia dizer tantas vezes no passado relativamente a tantos outros temas. Estas eram mais umas e, portanto, já obviamente expectáveis. Até que as pessoas foram percebendo que eu, com 46 anos de idade, próximo do final, por imposição legislativa, imposição legal, próximo do final do meu período de vida útil nestas funções, teria que repensar também a minha vida, depois de ter dado 10 anos à causa pública, com algum egoísmo pessoal, com algum egoísmo contra mim, portanto, a favor da causa pública, teria que, de alguma forma, algum dia, pensar em mim primeiro e inverter a situação e dizer, bem,
por muito que eu ainda possa dar a esta terra, por muito que eu possa dar à comunidade e ao Concelho de Alveiazer, há de chegar um momento em que eu também tenho que pensar em mim e não será se calhar aos 50 ou 50 e tal que tenho depois capacidade para reiniciar um processo. Figura da autarca, é bom que as pessoas percebam, não tem subsídio de reintegração como teve no passado, antigamente tinha, hoje não tem, para pelo menos durante alguns meses a pessoa se poder reposicionar novamente no mercado de trabalho e reiniciar no processo de vida. Não é o meu caso, não tem subsídio de desemprego, não tem indenização por despedimento ou por saída do seu posto de trabalho, não tem reforma como teve no passado, aliás, antigamente, até 2005, salvo erro, os autarcas, ao fim de 12 anos de mandato, tinham direito a uma reforma antecipada e definitiva, portanto, também não tem, tudo isso terminou. Portanto, há hoje um nível de desproteção que é óbvio, é evidente, é latente. Ora, por muito que eu, felizmente, ainda sinta algum conforto, em termos pessoais, algum conforto financeiro, para sobreviver junto com a minha família, o que é certo é que, ainda assim, tenho que pensar que, à beira dos 50, não tarda muito, tenho que fazer a vida, tenho que fazer a estrada, tenho que ir procurar voltar a uma atividade que eu gosto, que eu entenda, que eu seja capaz de praticar e reintegrar-me novamente, procurar voltar àquilo que fazia antes e, portanto, voltar a criar algum sustento, alguma sustentabilidade também para mim e para aqueles que me rodeiam. Portanto, nesse sentido, quanto mais tarde tomasse esta opção, esta decisão, mais estava, obviamente, também a prejudicar-me pessoalmente nesse sentido. Por outro lado, consciente que esta mudança algum dia ocorreria. No limite, daqui a 2 anos e meio, no fim do mandato. Tinha que haver uma mudança. Consciente de que terminou agora um quadro comunitário de apoio. Estamos neste momento no início, estivemos nestes primeiros 4 meses a negociar as ITIs do quadro comunitário de apoio que agora está em vigor e que durará até 2020, eventualmente 2022. Ora, e consciente que no limite eu tinha um prazo de validade de 2 anos mais nestas funções, 2 anos e meio, não fazia sentido eu neste momento estar já a programar, a projetar o futuro a 7 ou 8 anos, futuro de Alveiazer, 7 ou 8 anos, sabendo que só lá ia estar 2. E, portanto, estava a comprometer quem quer que fosse viesse a seguir. Portanto, se na equipa tinha gente em que eu acreditei extremamente competente para dar sequência ao trabalho que desenvolvi e que não tinha essa preocupação de limitação de mandatos, porque ainda não se punha nestes termos, então, por que não, juntando todos os outros fatores que já referi antes, por que não então pensar que seria este o momento também, o tempo e o modo de o fazer. E, portanto, não condicionando quem viesse a seguir, quem me sucede, nas opções que eu tomaria. Bem basta já estar, de alguma forma, diria, condicionado pelas opções que assumiu quando assumiu também integrar a equipa há 2 anos atrás nas últimas eleições e, portanto, aí assumiu, junto comigo, uma série de orientações para dar sequência neste mandato. Portanto, bem basta essas limitações, digamos assim, não deveria condicionar o futuro da Alveiazer àquilo que era a minha expectativa de desenvolvimento, sabendo que eu só poderia exercê-la durante 2 anos e todo o resto do período estaria condicionado àquilo que eu agora estaria a definir para o futuro. Portanto, mais uma vez também uma questão de ética e de respeito e de responsabilidade por Alveiazer e também porque me sucede, obviamente. Portanto, foram uma série de fatores que, conjugados, deram nisto. Obviamente que surgiram oportunidades de caráter pessoal. Mais uma vez, não criei mais cenários de Bruxelas e de Lisboa. Então, mas já agora permita-me, fecha a porta futuramente ao desempenho de qualquer outro cargo político? Sim, olha, eu costumo dizer que se todos os cidadãos em Portugal que tenham gosto, capacidade, competência para quiserem dar uma década da sua vida com a intensidade com que eu dei à causa pública,
o país rapidamente passa a ser dos primeiros países do mundo, seguramente, porque existe uma série de gente com grande capacidade, com grande experiência. Se tiverem esse gosto e essa vontade de dar 10 anos da sua vida, o país seguramente mudará de forma muito rápida e drástica o estado atual e torna-se num país extraordinariamente desenvolvido. É preciso, obviamente, é que quem tem essas capacidades, essas competências, essa experiência, que há muita gente que a tem, tenha também vontade de dar esses 10 anos como eu dei. E, portanto, eu acho que durante o meu período, o meu percurso de vida, não sei se mais longo, se menos, já contribuí com 10 anos, parece-me perfeitamente razoável e não tenho neste momento intenção, vontade de contribuir mais, para além de um cidadão comum, obviamente, um comum cidadão que fará a sua vida no setor privado e com isso, obviamente, também tem criado alguns postos de trabalho, pretende criar mais, fazer alguns investimentos, criar alguma riqueza, que obviamente é distribuída pela comunidade também, porque é assim que eu vejo o setor empresarial privado, onde tantos anos eu vivi, digamos assim. Em que áreas, já agora? Em várias, desde as áreas por onde passei, desde a área de construção civil, obras públicas, transportes, logística, contabilidades, auditorias. Portanto, tenho felizmente já uma experiência, um leque de experiências razoável para não temer também pelo futuro, obviamente. E é por aí que vai recomeçar novamente. E é por aí que vou. Voltando 10 anos atrás, hoje, como é que entende que fica o Concelho de Alveiazer comparativamente com aquilo que encontrou? Olha, assim, eu tenho sido, durante estes 10 anos, obviamente, acusado de muita coisa. Só não é acusado de alguma coisa quem não faz. E eu, a esse nível, felizmente, tenho também o gosto de poder dizer alto e bom som que ninguém pode acusar de não ter trabalhado muito, não ter feito muito, não ter procurado caminhos para desenvolver o território. E nas mais diversas áreas. Eu comecei o meu primeiro mandato em novembro de 2005. Na altura estava a terminar o quadro comunitário de apoio, de então, e o meu antecessor, muito bem, de forma muito inteligente e esforçada, tinha executado uma série de obras na primeira fase deste século, na década passada, nos anos 2000, que fizeram com que se esgotasse aquilo que eram as verbas que estavam, digamos, fefizadas, que estavam destinadas ao Concelho de Alveiazer para aquele período até 2006. E, portanto, quando cheguei em novembro de 2005, já não tive a possibilidade, na altura, de me socorrer de verbas de fundos comunitários para alavancar investimento, para alavancar obra no Concelho naquele período. Também não foi muito preocupante, até porque o meu primeiro mandato foi clarissimamente um mandato de grande revolução, digamos assim, em matéria organizacional. A Câmara Municipal mudou drasticamente a sua organização de forma muito clara. Foi ano de grandes investimentos em matéria de equipamentos, de maquinaria, de viaturas. Foram 4 anos de uma grande intensidade. Na altura, talvez mais de 2 milhões de euros de investimento só nessa matéria. Portanto, procurei equipar a Câmara Municipal com os melhores, mais modernos meios e equipamentos para desempenhar funções. Ou seja, para fazer mais, se possível, com menos trabalho, com menos esforço, com menos recursos, sobretudo humanos. Para além disso, mudei drasticamente a organização. Nos primeiros 6 meses do meu mandato, na altura, até meados de 2006, sensivelmente, deram-se cerca de 10.600 horas de formação aos colaboradores da autarquia. Ou seja, a grande preocupação foi formar gente, foi incrementar os níveis de eficiência da organização e de controle. Na altura foi muito estranho, a Câmara tinha uns 3 ou 4 computadores na altura, apenas, não estavam ligados em rede. Ao fim de ano e meio, toda a Câmara Municipal estava ligada em rede, com rede
com cabelagem estruturada, toda a gente tinha postos de trabalho, tinha equipamentos informáticos e sabia já trabalhar com eles, tinha telefones onde fazia o login, estivesse neste ou naquele gabinete ou no outro, tinha, fruto dessa rede estruturada, tinha uma capacidade, uma mobilidade extraordinariamente diferente daquela que tinha antes, portanto não com a rigidez que tinha antes. E daí para cá foi um incrementar de soluções que vieram a tornar a Câmara uma organização muito mais eficiente, como quase uma empresa gerida como tal. Hoje todas as viaturas têm GPS, os combustíveis são controlados através já há 8 anos, sensivelmente, portanto um ano e pouco depois de iniciar funções, o consumo dos combustíveis é controlado por equipamento e por operador. Toda a gente pode abastecer, temos uma chave, tem uma chave eletrónica, podem abastecer combustível, mas tudo fica registado e tudo é controlado de modo a que não haja aqui desperdícios ou perdas. Ou seja, pequenas coisas que foram levaram muitas pequenas a grandes... Levem que hoje a organização, a Câmara Municipal de Alveiazer, tem cerca de 90 ou 91 funcionários, com o executivo incluído, portanto, 90 pessoas a trabalhar num território de 160 km², e a desenvolver trabalho com uma dinâmica, com uma velocidade, com uma eficiência, como obviamente não se encontra muito numa autarquia local muitas vezes. E obviamente e acho que feito com gosto e com motivação, ou seja, eu também sinto por parte da esmagadora maioria dos colaboradores da autarquia, não são muitos, também é verdade, mas sinto um carinho muito grande, porque também tenho a noção de que, apesar de exigir o cumprimento e o respeito, obviamente, por regras que são basilares, são básicas, regras do trabalho e no trabalho, porque estão em causa o pagamento dos impostos dos contribuintes que suportam, obviamente, os salários de cada um, mas apesar de eu ter feito nesses termos, e dei o exemplo também, ao nível em termos de nível de ocupação que exerci, o que é certo é que sinto-os motivadíssimos, ou seja, esforçam-se, trabalham, vestem a camisola, mas fazem-no com um grande grau de motivação e gosto pelo que fazem. E, portanto, isso também, obviamente, me enche de orgulho, de satisfação, portanto, também aqui julgo o princípio do dever cumprido. Portanto, logo aí, esses primeiros anos foi muito nisto, foi na mudança organizacional, foi adaptar a organização, no fundo, à minha imagem. Eu vinha do mundo empresarial privado, lidar com multinacionais do petróleo extremamente evoluídas em termos de práticas de gestão, portanto, com um nível de know-how e de práticas de eficiência extraordinariamente elevados. E aquilo que a minha grande preocupação foi incorporar essa minha experiência, esse meu conhecimento, esse meu know-how nesta organização. Não foi fácil, obviamente, porque o mais difícil é exatamente isso, é mudar as organizações, é mudar mentalidades e mudar pessoas. Havia vícios, se calhar. Não se chama vícios, não quero usar esse termo. É mudar muitas vezes aquilo que está instituído. Ou seja, a gestão da mudança organizacional é das coisas mais complexas, mais difíceis, mas também que dá um maior gozo, não é? Porque equipamento esse é igual para todos, haja dinheiro, compra-se e está disponível a qualquer um ou qualquer organização. Portanto, não é, embora ali houvesse um grande incremento em matéria de investimento em equipamentos, de facto, mas o grande salto prende-se depois com a formação e a motivação das pessoas para usar da forma mais eficiente esses recursos que lhes são colocados ao dispor e, portanto, terem níveis de eficácia no cumprimento dos objetivos muito superiores àqueles que estavam habituados. E, portanto, esse foi o grande salto em termos visíveis, digamos assim, nós, ao ponto de ganharmos uma série de prémios logo ao fim de 3º ou 4º ano de mandato, ganharmos uma série de prémios, nomeadamente fomos considerados o 2º melhor município para estudar, fruto de uma série de práticas que aplicámos ao setor da educação, recebemos um prémio da Autoridade para a Administração Administrativa, também um prémio de boas práticas a nível nacional. Portanto, obviamente que isto resultou na visibilidade externa, para além das melhores práticas que se implementaram, resultou também na visibilidade externa que causou, em comparação, em confronto com muitas outras autarquias. Para além disso, fiz um imenso trabalho que esse não foi visível no momento, e esse está a ser visível hoje. Quem for ao Alveiazer hoje já nota isso. Fiz um imenso trabalho de
projeção da Alvaiázere 20 anos, 30 anos, através da construção de planos estratégicos. Ou seja, a grande preocupação foi, nesses primeiros anos, não havendo dinheiro para grandes obras, porque estava esgotado do quadro comunitário anterior. O quadro comunitário seguinte, que terminou agora, o CREN, começava em 2007 até 2013, acabou por começar em termos práticos em 2009 e está a concluir agora em 2015, portanto com 2 anos de desfazamento, de delay relativamente àquilo que era inicialmente previsto, e portanto tive aqui um período de 4 anos quase de vazio, de buraco negro, em que tinha muito que queria fazer, tinha muito para fazer, mas não tinha capacidade financeira para o fazer, porque não havia fundos comunitários na altura disponíveis já do anterior, que estavam esgotados, e ainda não havia disponíveis do seguinte. Ora, a grande preocupação aí foi aplicar-me drasticamente a fazer planeamento e projeto para o futuro. Eu cheguei ao fim desse primeiro mandato, tinha cerca de 6 dezenas de projetos em carteira. Projetos já elaborados e executados. E tinha mais do que isso, plano estratégico geral para o Conselho e planos setoriais na área do emprego e do empreendedorismo, na área do turismo, por aí fora. E, portanto, tinha planificado quais as grandes linhas orientadoras, quais as grandes linhas mestras de desenvolvimento do Conselho. A partir daí foi obviamente colocar as carruagens nos carris e pô-las a funcionar, cada uma com o seu destino, e portanto foi pôr, digamos, a máquina a funcionar. Não é à toa que esse grande investimento que foi feito em matéria organizacional levou a que nós, nos mandatos seguintes, portanto em cerca de 6 anos que se seguiram, alavancámos investimento de tal ordem que fomos o 5º município de toda a região centro do país, o 5º, em matéria de investimento per capita. Ficámos em 5º lugar, em confronto com tantos outros municípios que são cidades, que são até capitais de distrito. E, portanto, isto é uma coisa extraordinária. E se vê-se, quem for ao território de Alvés agora encontra isso. Está lá, não levei comigo. Usufruo também, como um dos mortais, como um dos cidadãos alvesarenses, de uma forma muito especial, e aqueles que por lá passam. Fomos de toda a comunidade da NUT 3, do Pinhal Interior Norte, do extinto Pinhal Interior Norte, da extinta NUT 3, digamos assim, fomos o município que, em primeiríssimo lugar, mais recursos captámos da Comunidade Europeia também, mais do dobro da média dos outros todos, mais do dobro, portanto não foi apenas um valor de caráter residual. Isso fez-se, obviamente, em proveito da infraestruturação do Conselho. Obviamente que há hoje gente, eventualmente, menos bem formada, que é capaz de acusar, e tenho ouvido isso com alguma frequência, que se fez muito em estradas, por Alvaiázere. Bem, eu posso lhe dar exemplos a todos os títulos. Olha, em matéria de saúde, a saúde caiu quase por terra ainda num passado muito recente, com falta de médicos, com falta de operacionais, administrativos, e as 5 extensões de saúde, para além do centro de saúde que o Conselho tem, praticamente não funcionaram. Ou seja, estarem fechadas ou não era a mesma coisa, porque, embora existam fisicamente, se faltasse o médico não havia consulta, se faltasse o administrativo, havendo médico e enfermeiro, também não havia consulta. E, portanto, caímos nessa situação. Ora, eu nestes anos todos, logo em 2007, comecei a fazer, na altura, um projeto, adquirir terreno, comecei a fazer projeto para um centro de saúde novo, e para aí concentrar todos os esforços. Dentro de 15 dias o centro de saúde será mobilado, ou seja, para quem não viu, vê agora, temos uma reestruturação também da prestação de cuidados de saúde à comunidade, através de um novo e moderno e bem equipado centro de saúde, que dará resposta a toda a comunidade do Conselho, a toda a população do Conselho, com um sistema de transportes que trará as pessoas a este novo centro de saúde, e, portanto, evitam de ir à espera para às 5 ou às 4 da manhã ou às 6 da manhã para a extensão de saúde, saber se tem ou não tem médico, se tem ou não tem administrativo, e, portanto, se tem ou não tem consulta, marcada às vezes com 15 dias ou com um mês de antecedência. E, portanto, aqui, com uma resposta prática e imediata, direta, sem tempos de espera. Ainda recentemente, no ano passado, fornecemos uma viatura ao centro de saúde para prestarem cuidados de saúde, nomeadamente ao nível da enfermagem, à comunidade, e, portanto, aqueles cidadãos que não se podem deslocar ao centro de saúde,
é o centro de saúde que se desloca às suas casas e faz os seus tratamentos, e estivemos neste momento no processo de aquisição de uma viatura, uma unidade móvel de saúde, que não é mais nem menos do que uma carrinha com uma dimensão considerável, com 2 gabinetes lá dentro, que funcionam para consulta médica e para tratamentos de enfermagem, e que vai deslocar-se também à casa das pessoas, ou seja, no setor da saúde, para quem conhecia Alvaiazer até agora, daqui a 1 mês ou 2 vai ter um salto, espero eu, qualitativo imenso, porque se apostou desde 2007 até agora, se apostou claramente em mudar organizacionalmente a prestação de cuidados de saúde, procurando obviamente níveis de eficácia nessa prestação e de qualidade muito superiores àqueles que têm sido conseguidos neste passado recente, fruto obviamente dos parques de recursos. Dou-lhe exemplos. Educação, nós começámos ainda por fazer no ano 2006. Só mesmo para terminar então esta parte, muito rapidamente começámos a fazer uma série de pequenas obras de intervenção em várias escolas primárias na altura, já lá vão 10 anos basicamente, 9 anos, ainda assim fruto de estratégias que o próprio governo anterior, encetou no sentido de concentrar também em centros escolares toda a comunidade escolar. Nós estamos neste momento a concluir, dentro de um mês estará concluído e equipado, já para o próximo ano letivo, o 2º centro escolar. Portanto, em matéria de educação, uma alteração drástica em 10 anos, há 10 anos esta parte, na prestação destes serviços à comunidade. Eu posso lhe dar exemplos inúmeros de todas as áreas, porque em todas nós mexemos, e mexemos de forma também muito, muito forte. Olha, eu passava aqui o resto da tarde, da noite, eventualmente, a escalpelizar 10 anos de liderança do Executivo Municipal. Não o devo fazer também. Podia-lhe dar inúmeros exemplos, desde regeneração urbana, requalificação de equipamentos esportivos, habitação social, saneamento básico, rede viária florestal, em que investimos centenas e centenas de quilómetros de estradas florestais no alargamento e na limpeza das mesmas, limpeza de linhas de água, reestruturação completa de todo o sistema de recolha de resíduos sólidos urbanos, sei lá, das mais diferentes, das mais diversas áreas, toponímia, passámos de 10% ou menos de 10% da toponímia do Conselho para 100%, sei lá, das mais diversas áreas, tanto em termos materiais como em termos imateriais, mas eu acho que neste momento devemos olhar para o futuro. O passado já foi, já lá, bem ou mal, não deixei de o fazer. E nesse passado houve algo de que se arrependesse? De alguma decisão que tenha tomado? O tempo me dará, acho eu, a capacidade para ver isso. Olha, só não erra quem não faz. E uma coisa eu lhe posso garantir. Devo ter errado muito porque fiz muito. E não me levo a mal, perdoe-me quem nos vê, quem me vê, quem me ouve. Perdoe-me, eventualmente, esta imodéstia, mas em consciência, pelo menos posso dizê-lo, acho eu, e está à vista. Portanto, e por isso, por ter feito muito em 9 anos e meio, eu penso que as pessoas têm essa consciência muito clara e muito presente. Aliás, muitas vezes acusam-me de ter feito tanto, andado a fazer tanto. Obviamente devo ter errado muito, mas eu acho que é o futuro que nos vai dizer, a mim e a todos, com o distanciamento necessário, quais foram as políticas e as estratégias mais ou menos bem conseguidas, quais foram aquelas por onde não devia ter ido. Obviamente que se recomeçasse hoje haveria erros que eu não teria cometido. Nomeadamente até com a comunicação social, em que teria dado, sobretudo desde uma fase inicial, muito mais disponibilidade do meu tempo à comunicação, coisa que não fiz tantas e tantas vezes. Recusei entrevistas porque não tinha tempo, adiava, e obviamente isso não é abonatório para o exercício da função. Portanto, essa seria seguramente uma área onde eu apostaria de forma diferente. Mas pronto, são traços de personalidade que me levaram a ter este percurso durante estes 10 anos. E esses traços de personalidade e de determinação e de coragem e de arrojo que levaram também a que fizesse muito daquilo que fiz. Dou-lhe um exemplo de uma luta imensa que tive, na altura não por uma autoestrada, por um IC,
que era o IC3, tanto que lutei e tanto que eu pedi para me ajudarem, para me coadjuvarem nessa luta do IC3. Mais tarde veio então o Primeiro-Ministro dizer-me diretamente nos olhos: olha, evita de continuar nessa senda, porque ou é autoestrada e é paga ou não há. E eu perguntei-lhe, então coloco-lhe esta questão: vão-nos tirar aquele que já temos, nomeadamente a Nacional 110 e toda a rede viária que já temos? Olhou para mim: não, então, olha, prefiro mais uma, paga ou não paga, que venha, porque depois podemos sempre fazer a escolha. Essa foi de facto uma luta dos primeiros anos, 2006, 2007, 2008. Eu recordo-me que durante cerca de 2 anos, quase todas as quintas-feiras de madrugada, eu arrancava para Lisboa sozinho. E vim muitas vezes com muitas tristezas, obviamente, com algumas lágrimas cheguei a trazer por não conseguir levar muitas vezes água a algum porto, até que tanta insistência e tanta persistência e tanta tenacidade e tanta determinação, que alguns chamam de teimosia, que também tenho, obviamente, e não me arrependo disso, levaram a conseguíssemos desencravar toda esta região, todo este território, e termos hoje algo que, embora caro, embora eventualmente não necessário na dimensão em que está, mas temos hoje algo que já não sai daqui tão cedo, e que poderá ser um elemento importantíssimo e extremamente útil para o nosso território. Aliás, por incrível que pareça, nós conseguimos no último ano e meio, mais investimento, atrair mais investimento para Alveiaze do que eu consegui nos 8 anos anteriores. Fruto, claramente, da dinâmica que investidores encontraram em Alveiaze, do rasgo que estávamos a fazer em Alveiaze, e fruto, obviamente, deste potencial logístico que nos advém através da existência de uma autoestrada a atravessar 14 km do território de Alveiaze e desta vasta região aqui de norte a sul. Portanto, esse foi claramente, durante anos, um imenso esforço. Diria, esta via foi a menina dos olhos que eu percorri persistentemente, insistentemente, durante 2 anos e meio, 3 anos eventualmente, mas como sempre, devolvido que está esse processo, esqueço, passo para outro, e portanto, aliás, ainda vou tendo essa capacidade de estar em múltiplas plataformas e desenvolver múltiplos processos em simultâneo, e portanto esse para mim já faz, mais uma vez, também parte do passado. Mas eu creio que, para além disso, aquilo que entreguei à comunidade, que dei à comunidade do meu esforço, do meu trabalho, é aquilo que, obviamente, que mais orgulho me dá, que mais gosto me dá, e sobretudo o carinho que eu sinto na retribuição que as pessoas me dão no contacto dia a dia, neste momento que já não sou autarca. Fechou então um ciclo, já começou outro ciclo de Célia Marques à frente da Câmara Municipal de Alveiaze. O que é que a população pode esperar da sua ex-vice-presidente? A minha ex-vice-presidente, agora a minha presidente, a nossa presidente, é uma pessoa com um caráter e com um temperamento excepcional também. E teve 5 anos e meio comigo, privámos muitas alegrias, muitas tristezas, alguns sofrimentos por não conseguirmos ver desenvolvidos determinados temas, tantos catrapiscar de olhos muitas vezes em conseguirmos aquilo que parecia quase perdido, e eu tenho a consciência que a Alveiaze está muito bem entregue. Aliás, eu digo, ela tem, talvez das pessoas no Conselho, eu diria até eventualmente alargando um bocadinho mais à sub-região, mas no Conselho é das pessoas que eu conheço, não a pessoa que eu conheço que mais percebe uma coisa extremamente importante para todos os territórios e para este território de Alveiaze agora no futuro próximo, garantidamente, que é o ordenamento do território. Ela é profundamente conhecedora em termos técnicos, práticos, e portanto nada como ter alguém que perceba muito essa matéria para depois politicamente poder dar-lhe corpo e desenvolvê-la. E isso é um processo fundamental neste momento para Alveiaze. Alveiaze, em termos de infraestruturação, obviamente muito tem por fazer. Eu direi, por exemplo, em termos de edifícios, nos próximos 10 anos já não haverá muito. Haverá a requalificação das piscinas, que se torna urgente, premente, já tem mais de 20 anos de utilização, quer as piscinas aquecidas, quer as piscinas descobertas. Haverá, e para isso tem que contar seguramente com muito próximo, talvez, de 1,5 milhão de euros, e com fundos comunitários que aí vêm.
Haverá necessidade, eventualmente, de ampliar o edifício da Câmara Municipal até para redefinir um pouco aquela organização, nomeadamente na área administrativa e financeira, e na área também do governo da Câmara, nomeadamente no Executivo e no Gabinete de Apoio. Portanto, prolongar um pouco o edifício da Câmara para Norte, são 300 mil euros talvez. Tem que receber o centro de saúde, o velho centro de saúde, convertê-lo para uma loja de cidadão, eventualmente, que está previsto. Outra coisa que entenda, são mais 100 mil euros de adaptação. Tem que dar novo uso à antiga EB1, agora que vai ser desativada a partir do final deste ano letivo, tendo em conta a existência já de um centro escolar. E sinceramente, em matéria física, de obra física, eu não vejo muito mais em Alvaiases. Felizmente, Alvaiases está extremamente bem infraestruturado, e portanto, digamos, não há nada novo a fazer, porque tudo está feito, em termos de espaço público, de edifício público, necessidades de edifício público, eventualmente ampliação, adaptação destes quatro edifícios que referi. 2 milhões de euros talvez resolvem esta questão. Terá, obviamente, ainda matérias para desenvolver, nomeadamente a regeneração, requalificação urbana. Sei que é muito consciente disso e tem seguramente condições e capacidade para desenvolver todo o processo que foi iniciado, por exemplo, em Maçãs de Dona Maria, o terceiro núcleo urbano do concelho, ou em Cabaços também, que está na fase final da sua conclusão, ou tem Alvaiases também, onde ainda há pontas por resolver. Mas ela seguramente saberá, quer dizer, não sou eu que vou agora estar aqui a definir. Aliás, isto faz parte, só refiro aqui porque faz parte dos princípios orientadores da nossa proposta que foi levada ao eleitorado em 2013. E, portanto, é na sequência, digamos, dessa nossa proposta, desse nosso compromisso, que ela tem aqui estas janelas de oportunidade. Mas não tem mais, de facto, neste nível. Tem em muitos outros níveis, nomeadamente em caráter imaterial, por exemplo, como disse, no ordenamento do território, na atração agora de investimento privado para a criação de emprego, porque é aí que tem que se apostar, e com o nível de infraestruturação que o Conselho hoje tem, torna-se extremamente mais fácil. Como disse, neste último ano e pouco, atraímos muito mais investimento do que eu tinha conseguido atrair em 8 anos antes. Portanto, porque é notório, de facto, que este volume de investimento e de infraestruturação que se tem feito no Conselho está, obviamente, a dar frutos a este nível de atração de investidores. E, portanto, eu acho que temos aqui uma pessoa extremamente capacitada para o fazer. Ela é acompanhada pela vice-presidente, pela vereadora Sílvia Lopes. É uma pessoa extraordinariamente competente nas áreas, nos pelouros que lhe foram atribuídos, nomeadamente na área da ação social, na área da educação, na área do turismo, e, portanto, também a esse nível a Câmara está muitíssimo bem entregue. Temos o vereador Agostinho, que já fez parte do executivo anterior durante todo o tempo, e agora regressa novamente a funções. Portanto, com a sua experiência política, pode também dar ali um bom contributo, um muito bom contributo de coesão a este grupo de trabalho. E, portanto, eu acho que, mais uma vez, e até por isto, aquilo que eu fiz ao anunciar e cumprir a minha saída do Executivo foi um serviço público, no sentido que outros haverá com mais capacidades, tantas ou mais capacidades que eu, que são capazes de reinventar Alvaiases. E é isto que é importante, é nós nunca perdermos o ímpeto, ou seja, é o território ter sempre gente capaz de não perder o ímpeto revolucionário e de dinamização das suas capacidades, porque elas existem, muitas vezes estão adormecidas, e é preciso que haja quem seja capaz de as despertar. E, portanto, estou extremamente satisfeito, porque tenho a consciência que o município hoje tem uma organização extraordinariamente competente em termos técnicos, em termos de recursos humanos, enquanto organização, e tem uma equipa que lidera, digamos, esta organização,
já com vários anos de experiência e com competências e com capacidades para fazer um extraordinário trabalho. Muito bem, já estamos na reta final. Uma última questão. Deixa amigos, certamente, na Câmara, funcionários, executivo, mas e na política? Deixa amigos de todas as pessoas que foi conhecendo ao longo destes 10 anos, com quem privou, com quem necessitou de privar, deixa amigos? Olha, deixo. Aliás, eu não me recordo de ter um inimigo até exercer funções políticas. E essa é talvez a mágoa que eu levo destas funções. Por isso eu tenho dito que, apesar de ser importante que cada um de nós dê uma parte de si, uma parte do seu tempo à causa pública, eu tenho dito que não gostava, confesso, não gostava. Eu penso que os meus filhos também, fruto da vivência que tive nestes 10 anos do esforço, do muito trabalho, da quase ausência de pai durante 10 anos. Não gostava, e penso que eles também não, que eles algum dia exercessem cargos políticos. E sobretudo por isto, não é tanto pelo trabalho, porque nunca tive medo de trabalho. Eu desde miúdo fui habituado a trabalhar, e a trabalhar muito, e muitas horas por dia, e isso fez de mim o que sou, bem ou mal, mas fez de mim o que sou. Mas deixa muitas vezes mágoa perceber que o exercício da atividade política nem sempre é aquilo que devia ser. Eu acho que mudei muita coisa em Alveares, muita mesmo, sinceramente. Não consegui mudar mentalidades na dimensão, na expressão que eu gostava de ter feito. Sou um bocado cidadão no mundo, já viajei muito, tenho viajado bastante, quero continuar a fazê-lo se tiver possibilidade, quer em termos pessoais, quer profissionais, e tenho com isso aprendido muito de outras culturas. Eu penso que dei alguma lufada de ar fresco na sociedade de Alveiazra com essa minha experiência de vida. Ainda assim fiquei muito aquém daquilo que era a minha expectativa inicial. Eu achava que conseguia quase mudar o mundo, ou melhor, mudar aquele mundo de 160 km² e de 8.000 pessoas, 7.000 e tal pessoas. E a esse nível fiquei muitíssimo aquém das minhas capacidades e das minhas expectativas. Por outro lado, criei uma série de anticorpos e de inimizades para as quais eu não estava preparado, não estava à espera, muitas vezes, pura e simplesmente por não ser capaz de dizer sim a situações ou atitudes que eu achava que não eram corretas. E, portanto, ou eu tinha essa capacidade e dizia nim, e as pessoas, e depois logo se via, ou dizia sim e não fazia, ou não tendo, e portanto ser muito direto como sou, e essa postura e essa personalidade caracteriza-me e obviamente depois marca, né, no desempenho das funções, leva muitas vezes a ter situações de confronto, em que as pessoas assumem como confronto, porque perante uma determinada situação eu tenho a capacidade e a facilidade, se for o caso, se achar que não é correta ou que não é honesta ou que prejudica ou que prejudica a comunidade em benefício de um apenas, dizer-lhe não. E isso obviamente cria anticorpos. Além de que sou muito direto nas observações, muito incisivo também. Portanto, não tenho muitos panos, não ando muito normalmente com panos quentes a tratar as coisas, e portanto obviamente que essa minha frontalidade e essa minha coragem e determinação a enfrentar as situações leva muitas vezes a que tenha gerado anticorpos, e anticorpos que não têm em grande medida a capacidade muitas vezes de me confrontar diretamente, mas depois andam por trás. E aí obviamente eu sinto mais mágoa, daí eu acho que é pena que o exercício da atividade política se exerça nestes termos. Muitas vezes encontrei gente que era contra só porque tinha outra filiação partidária, outra ideologia. Olha, uma coisa lhe posso dizer, felizmente que isso ao nível dos autarcas não acontece com frequência. Aliás, eu tenho tantos amigos na política, tenho tantos amigos do PSD, como tenho do PS, como até do Partido Comunista. E portanto, e tenho gente que me estima e que eu estimo também e que aprecio. E portanto, felizmente que a este nível, ao nível das funções autárquicas, nós temos sabido, pelo menos no meio em que eu me insiro também temos sabido encontrar essas pontes de lealdade, de compromisso, de respeito mútuo, independentemente das coisas partidárias. Isso não acontece muitas vezes quando se trata com
com cidadãos da comunidade, em que, pelo facto de termos, partilharmos ou partilharmos uma determinada ideologia política, somos imediatamente ostracizados ou conotados com uma determinada bandeira e, portanto, já não valemos. Não valemos pelo que fazemos, não valemos pelo que somos, não valemos pelo que construímos. Valemos pouco, provavelmente, porque partilhamos aqueles ideais. E, obviamente, eu acho que isto não deve ser assim e, por isso, não consigo conviver muito bem com isso. E sou frontal a dizer as coisas... e com isso criei anticorpos que não tinha. Não me recordo de ter um inimigo, confesso, não me recordo de ter tido alguém que não falasse para mim, ou que eu não falasse, ou que passasse no Reino e não me comentasse antes de chegar à política. E hoje isso já não é assim, e obviamente deixa-me uma mágoa que resulta do que eu acho que é menos bom do exercício destes cargos públicos. Muito bem, foi com muito gosto que o voltamos a receber aqui na Hertz. Muito obrigado e muito boa sorte para o seu novo futuro. Muito obrigado, boa sorte também para a Hertz, para os desafios que tem pela frente, sem número seguramente. E obrigado mais uma vez pelo convite que me foi feito para estar aqui convosco e com este vasto auditório, quem também quero saudar e desejar as maiores felicidades a todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir. Muito bem, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado. E assim finalizamos este especial de informação. Fique bem, fique com a Hertz.